Como é que você faz, não querendo adiantar, mas, por exemplo, hoje na ONCE, para conseguir transmitir isso para quem tá chegando? Para as meninas que estão chegando, falando, ó, essa vontade, como é que você passa essa vontade? Não é só skill técnico. Quando alguém chega para mim, a primeira pergunta é assim, o que eu faço para trilhar seu caminho? E aí eu digo, primeira coisa, força de vontade. Ó, mentoria de graça aí, hein, gente? Vai estudar. Não tem, você já tem não? Putz, e para mim sempre foi assim, o não eu já tenho. Então não vai me doer. Eu vou. Boa, boa. O máximo que vai acontecer é eu confirmar o não. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Cibersegurança e Liderança do SOC Brasil. O bate-papo de hoje, a gente vai trazer uma fera da tecnologia, da segurança, com mais de 20 anos de experiência, lidando com projetos de segurança, implementando SOC pelo Brasil afora, trabalhou em muitas empresas de grande porte. A gente vai trazer aqui uma pessoa, uma mulher, na verdade, que lidera, né, uma comunidade de mulheres em cibersegurança. Eu acho que com essa dica aí já fica meio que implícito quem que é, né? Mas antes da gente apresentar essa pessoa, da gente dar entrada do nosso podcast no episódio de hoje, quero trazer alguns avisos aqui do SOC Brasil. Lembrando que a gente tem um evento do SOC Brasil lá na Augusta, no Bar Violeta, que vai acontecer no dia 23 de abril. Então, você que não comprou ingresso, vai no site do SOC Brasil. Tem ainda o desconto lá, Bert? Para quem comprar no Dia do Consumidor ou não? Não, o Dia do Consumidor já passou, né? Foi o final de semana do consumidor ali. Então, mas vai lá nos grupos lá e a gente dá um jeito aí. A gente dá um jeito. Tem a versão online agora lá para assistir o curso, o evento também online. Tem bastante coisa legal. Então, você que não comprou ainda seu ingresso, entre lá no Instagram, entre no LinkedIn. E a gente deixa o link, né? Deixa o link lá, deixa o link aqui na descrição desse vídeo. Entre no Simpla, procure pelo evento. Vai ser um evento muito bacana que vai rolar lá em abril no Bar Violeta. Então, convido a todos aí, entendeu? Participar, transmita aí para o seu amigo esse recado, convide ele, leva ele lá para fazer um happy hour. É fácil acesso, entendeu? Tem estacionamento, tem muita coisa bacana lá. Não vou ficar dando muita dica aqui. Vai lá, veja, confira. E siga também as nossas mídias sociais, @SOC Brasil, no YouTube, no Instagram. A gente leva lá muita dica para você, muito post legal, fala do que vai ter, coloca uns memes bacana, divulga aí nossas promoções. A gente também está trazendo logo mais para vocês aí algumas novidades, que é a nossa lojinha. A gente vai vender produtos do SOC Brasil, vai ter uma série de produtos que a gente vai entregar para vocês. E logo mais a gente vai trazer aí uma novidade, que a gente vai trabalhar também com cursos de mentoria. Só posso dar esse insight, não posso falar mais, porque a gente está acabando de desenvolver o produto. Então fiquem ligados aí que vai ter muita coisa bacana. Bom, voltando aqui à nossa convidada de honra, quero apresentar a vocês Eva Pereira. Eva, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme tê-la aqui. Uma mulher excepcional, líder de cibersegurança, líder aí de muitas pessoas, passou por muitas empresas, tem uma carreira fenomenal. Venho acompanhando já você no LinkedIn, a sua carreira há muito tempo, e é inspirador. Queria te parabenizar aí pela sua jornada de sucesso. E novamente é um prazer tê-la aqui, poder colaborar com a gente, transmitir mensagem para o pessoal, trazer uma pauta. Hoje a gente vai falar de serviços gerenciados, né, que é uma coisa que fica muito na dúvida se vale, se não vale a pena, como que começou, o que mudou, o que diferencia de ter ou não ter. E óbvio, né, que é voltado a uma área que você domina, que é o SOC, que também aqui é um tema do SOC Brasil. Um prazer, Eva, se apresente aí para a galera, conte um pouquinho aí da sua jornada para o pessoal conhecer você um pouco melhor.
Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada pela oportunidade e vamos desenvolver aqui nessa conversa. No meio do caminho a gente conta história. Legal. Então, Eva, como que você chegou em cibersegurança? Como que você iniciou a carreira? Conta um pouquinho pra gente aí, como que você decidiu chegar nessa área aí? Gente, olha, essa é uma pergunta que todo mundo me faz e a primeira coisa que eu já conto é que eu não tinha ninguém para me inspirar. Se eu contar quais eram as minhas opções para vir para a tecnologia ou de carreira, eu tinha 3 sonhos. Na verdade, quando eu estava ali no cursinho decidindo o que eu ia fazer na faculdade, eu tinha 3 opções. Uma era psicologia. Que usa até hoje em cyber. Uso com awareness, né? Eu vou chegar lá, porque aonde eu ia usar psicologia, e eu sou terapeuta em paralelo. Olha isso. Eu sou terapeuta e consteladora familiar, então eu fui buscar a psicologia de alguma forma no meio do caminho. E faço coaching, mentorias dentro da ONCE, né? A gente ajuda ali as meninas a se direcionarem na carreira, não só tecnicamente, mas com soft skill também, faz parte do empoderamento. A outra era artes cênicas. Sou apaixonada pela coxinha do teatro, não por estar lá no palco. Eu fiz teatro depois. Eu fiz teatro profissional. É artista. Foi um argumento para vencer a timidez, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Por mais que não pareça, mas o teatro me ajudou muito com isso. Legal. E eu, no emprego que eu tinha antes de escolher a faculdade, eu entrei num emprego como auxiliar de escritório numa empresa que era uma consultoria de desenvolvimento. E aí eu vi os livros ali de desenvolvimento, não é o que eu gosto, de todos os domínios de tecnologia. Mas é desenvolvimento o quê? Só pra... Desenvolvimento de software. Ah, tá. Né? Então, Mais uma que se salvou. E eu olhava aquilo e falava assim, nossa, e isso porque do meu pai tinha uma expectativa, como ele trabalhava com construção civil, tinha a expectativa da família que eu seguiria engenharia. Olha. E tinha pro lado da minha mãe, por eu ter uma personalidade na linguagem da minha mãe, assim, né? Que eu era aquela pessoa que não podia haver uma injustiça, que eu ia seguir direito. E aí eu falava assim, não, imagina que eu vou fazer direito, aqueles livros desse tamanho, embora eu gosto muito de ler, mas eu falava assim, não é para mim, porque pegava via aquelas coisas, não rola, não vai ser. Não é o que eu vou seguir. Mas eu vi os livros lá de desenvolvimento e falava assim, eu vou xeretar nisso daqui. Então, eu fazia o meu horário até as 5 horas da tarde e, às vezes, eu me atrasava para ir para a escola porque eu pegava os livros e começava a ficar xeretando. Aí, um dia, um dos meus chefes, eram 3 sócios, ele falou assim, quer aprender? Eu tinha 16 anos nessa época, eu comecei a trabalhar bem cedo. E aí, ele falou, você quer aprender? Então, tá, você pode pegar os livros, estudar, só que não me faça pergunta idiota. Mas como eu sou tinhosa, eu falava, não vou fazer pergunta alguma. E aí eu comecei a brincar, desenvolvendo, lendo os livros. Não gosto de desenvolvimento hoje, embora... Porque a lógica eu tenho, mas quando eu ia codar, errava tudo. Quando tinha... Eu não sei se existe hoje, mas tinha um Realia Workbench, que a gente... Quando ia rodar os programas, ele vinha com aquelas cores laranja e vermelho, assim, eu falava, apareceu o McDonald's aqui na minha frente, porque tudo, a lógica estava certa, mas os códigos não estavam. Mas a lógica tem que ter, né? A lógica tem que ter. E aí, eu falei assim, eu tô gostando desse negócio de tecnologia, né? Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver o que existe de faculdade para fazer. Então, tinha tecnologia em processamento de dados, que depois virou sistemas de informação, tinha desenvolvimento de sistemas, eu falei, esse eu não vou fazer. E tinha alguma outra coisa que também era voltada para desenvolvimento. Então, fora do desenvolvimento, tecnologia de processamento de dados era o que mais se aproximava com outras descobertas que não fosse desenvolvimento. E aí tinha uma matéria no último semestre que era de redes. E foi aqui eu deslanchei. Falei, é esse negócio que eu quero fazer. Mas mesmo na época, no primeiro ano da faculdade,
Eu falava assim, bom, eu não entendo nada, não conheço ninguém, não sei qual vai ser a minha referência. E aí eu fui demitida deste emprego, né? Porque ele queria... Eu era novinha, tinha 17, 18 anos, estava entrando na faculdade e eles queriam alguém mais maduro para tomar conta do escritório sem que eles precisassem monitorar. E eu fiz, bom, agora eu preciso entrar numa empresa que tem a ver com a tecnologia. E aí, nessa época, só quem viveu sabe, a gente procurava emprego em classificado de jornal. E aí vinha ali as tirinhas com o ramo da empresa, informática. E aí eu comecei a recortar tudo que era informática. Eu procurei de faxineira, de call dispatch, de operadora de telemarketing. Eu levei telefone na cara, o dia que eu liguei, na minha cabeça eu falava assim, eu só preciso estar lá dentro. E lá dentro eu me viro. Eu preciso só entrar em uma empresa de informática, que era o que chamava tecnologia antes. Se eu estiver lá dentro, eu me viro. E aí eu liguei para de faxineira. E aí a mulher desligou o telefone na minha cara e disse assim, vai estudar, menina. O que você vai fazer aqui? Eu só quero estar aí dentro. Vai estudar que você vai encontrar. E eu comecei a ficar meio desesperada e tinha uma vaga de operador de telemarketing. Eu falei assim, ai, gente, eu preciso entrar. E aí eu passei nesse processo, não era para ser operador de telemarketing, era, na verdade, para ser da área de suporte, mas abrindo chamada e direcionando para as áreas que iriam atender. Só que, como eu trabalhava 6 horas por dia... A menina do TI. Não era nem menina do TI, era a menina do atendimento. Ah, tá. Nós éramos ali umas 10 pessoas que só abria o chamado, preenchia o chamado e direcionava, e tinha um script lá para você saber se entrar esse tipo de chamado, você manda para essa área. Aí eu falei assim, deve ter um mundo aqui. Mas eu também não... E aí eu chegava muito cansada na faculdade e eu tinha medo de não aprender, de não estar à altura das pessoas que estavam ali. Porque... menina que veio de escola pública, a educação não era tão... Na minha cabeça, hoje eu vejo que era. A educação não era tão profunda. E aí eu vejo hoje com que, às vezes, minha filha está aprendendo numa escola particular, a profundidade que os professores tinham antes era muito maior. Sim, então, agradeço, honro e peço desculpas se eu lá, naquela época, subjuguei a educação que eu recebi da escola pública. Era muito boa. Mas, na minha cabeça, eu falava assim, eu não posso ficar aquém desses caras que estão aqui. E eu tinha conseguido entrar numa faculdade que tinha um nome legal, era no Mackenzie. Assim, gente, então, assim, só que o pessoal de TI era chamado de marmiteiro. Porque tinha muita gente que trabalhava, os outros cursos nem todo mundo trabalhava, o pai pagava, enfim. Eu falava, não posso ficar aquém desses caras. Eu preciso chegar já sabendo e dominando algumas coisas, porque as primeiras aulas eu boiava. Desenvolvimento, então, mesmo eu tendo aquela autonomia, a autodidata com os livros, aquilo não supria o que eu estava aprendendo na faculdade. Como eu trabalhava 6 horas e por turno, folgando uma vez por semana, era 6 por 6, eu tinha um espaço de tempo até o horário da faculdade. Aí eu comecei eu falei, como é que eu vou pegar amizade com as pessoas para eu conhecer mais o que a empresa faz? Aí eu comecei a almoçar no horário de pico da Copa, e aí eu abri o meu livrinho lá e ficava fazendo as atividades, e sempre vinha alguém e perguntava o que eu estava fazendo. Era a minha oportunidade de eu fazer networking sem saber que era networking. E aí eu olhava e falava assim, então, se eu ficar aqui me expondo, vendo o que eu estou fazendo, alguém vai vir xeretar. E aí sempre alguém perguntava, e eu perguntava, como é que é o seu departamento? Eu posso ir lá depois do meu horário conhecer? E eu comecei, no intervalo entre o meu turno e o horário de ir para a faculdade, que dava mais ou menos 3 horas, eu ia para os outros departamentos me oferecer como um estágio para eu aprender. E aí, nisso, eu rodei a empresa inteira, conhecendo o que todo mundo fazia. Em menos de 3 meses, com essa estratégia, veio uma oportunidade para ser analista de suporte. Eu só estava no atendimento. Aí surgiu uma vaga, me candidatei, e aí, nossa, foi. Fui andando até um belo dia. A gerente, na época, na verdade, eu fazia parte de suporte, tinha um supervisor, um coordenador e o gerente. Um dia, e como a gente era área de suporte, tinha a Bina já, pelo menos interna. Aí um dia a gerente ligou no meu ramal.
E ela, aí eu falei assim, ai, minha Nossa Senhora, o que é essa mulher? Ela sabe meu nome. Amo, né? Ela foi a minha grande anja durante todo esse processo dentro dessa empresa. E ela falou assim, Eva, eu tenho uma vaga para você ir para o SOC. Topa? Eu não sei o que fazer lá. O que é SOC? Mas você já sabia que era SOC, Eva, na Já, época ou não? Na verdade, eu sabia que tinha uma galera que ficava ali monitorando, olhando um monte de tela, que tinha um monte de gráfico colorido, né? Não mudou nada. E isso foi em 98 para 99. Então, 98 para 99 já existia o conceito de SOC, de monitoração. Só que ele era derivado do NOC, do Network Operation Center. E aí ela falou assim, topa, eu vejo que você se destaca, que você não tem medo, quer ir? E eu falei assim, quero. Essa aí que nem você comentou. Era uma derivação do NOC, né? O NOC normalmente olha up-down, memória, essas coisas ali. O SOC naquela época viu o que de segurança? Porque... Não existia CIEM. Então, exatamente. Não existia o AF, não existia IPS. Não existia... Mas existia a administração de firewall. A administração... na época o firewall era bem o voltado firewall ao era SOC. tables da vida, né? Então, mas era considerado SOC. Hoje é mais NOC, mas Sim. antigamente o firewall era SOC. Eram os elementos verdade. da arquitetura de segurança. Então, se tivesse um roteador mais avançado, ele ia para o SOC. A CL do roteador. A CL do roteador ia para o SOC. Configurar os Unix da vida para o SOC. Fazer configuração da administração do network, porque ainda era network, era do SOC. Aí depois de network mudou para o Windows. Aí foi quando surgiu o conceito do AD, a gente está entregando a idade. Mas eu comecei a trabalhar na barriga da minha mãe, então não tem problema. Nossa, gente, tô pensando o que eu fazia nessa época. Eu acho que eu brincava, mano. Não, porque... Nunca ouvi falar. Mas, olha, nessa época, até a administração do e-mail, as configurações de caixa postal, Nossa, também ia para o SOC. Também ia para o SOC. Aquele sistema da Cisco de e-mail. Até esqueci o nome aqui. Nossa. E era bem isso. As configurações avançadas, que não eram up-down, e nem consumo, iam para o SOC. E aí, nisso, o SOC foi evoluindo e veio a oportunidade de ir para o nível 3 de suporte de engenharia. E aí, foram anos dentro do SOC e depois fui para a engenharia e aí eu já podia entrar nos equipamentos, virava à noite dentro do data center, configurando, subindo a CL, fazendo as gerências de mudança, enfim. E foi uma trajetória muito legal. Mas, assim, para mim era comum que existisse um SOC. Tudo que for segurança vai para o SOC, porque era um Security Operation Center. Tudo que era operação de segurança estava dentro do SOC. Porque naquela época a CL era uma operação de segurança. De segurança, exatamente. Então, eram essas as ações que tinham ali. Depois, muito tempo depois, veio o conceito dos serviços gerenciados, do MSS. Pelo menos para mim. Se existia esse conceito em algum outro lugar, não sabia. Mas a minha vivência ali era essa. E aí, saí dessa empresa depois de quase 8 anos lá e fui para uma outra empresa que também era prestadora de serviços, de tecnologia e tinha a necessidade de entregar serviços de SOC para os clientes. E lá, a gente participava de projetos de criação de SOC para operadoras ou gerenciamento de SOC para as operadoras. E tudo era assim, aquele mundo de... 30 mil roteadores, né? Sempre aquela coisa muito estrondosa. Nos mesmos moldes, de cuidar de ACL, de olhar logs, de sala de... E aí eu já tive contato com outras aventuras que eram as salas de guerra. Cuidando das operadoras, se caísse alguma coisa, a gente ia olhar, juntava 30 pessoas penduradas no telefone, que, imagina, hoje a gente abre uma conferência no Meeting, ou no Teams, mas antes era ali, 30 horas. É gostoso quando eu pego uma sala desse tamanho com 30 pessoas e todo mundo falando. Meu recorde pendurada num telefone foram 30 horas.
Meu Deus. Esse foi o recorde de uma das operadoras que não existem mais. Era operadora, era embaçado. Sim, e a gente ficava ali, vai lá, come, deixa aqui no Viva Voz, alterna com alguém, mas não desliga. Não pode desligar, porque você não pode cair para até achar ali o que era... Só aproveitando um gancho, Eva, você falou que você estava na universidade, né? E aí você começou na empresa e você entrou no SOC. Você concluiu o seu curso... Sim. Né, dentro de um SOC. O SOC facilitou a sua vida na faculdade ou complicou cada vez, ou complicou mais? Complicou a sua vida, ponto. Acabou. Na verdade, o que facilitou a minha vida na faculdade foi essa integração com todas as áreas para entender o que cada um fazia. Então, de cada um eu bebi um pouquinho. Entendi. E eu fazia aquilo como se eu estivesse me divertindo, mas no fundo eu estava aprendendo. Eu cheguei a jampear modems de operadora, de tirar a placa, jampear, tirar o... Caraca. Tá rindo? E eu fazia aquilo me divertindo. Mas não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas para mim... Gente, eu estava no meio daqueles monstros no bom sentido das pessoas que sabiam fazer aquilo, e eles estavam parando o tempo deles para me ensinar. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que me deram a oportunidade de bom coração. Tipo, nunca teve... O que essa menina está fazendo aqui? Muito pelo contrário. Eles falaram assim, que legal que você quer aprender. Então, vem cá, senta aqui que eu vou. E eu estava lá com o meu caderninho. Eu acredito que, nessa época... O público feminino era quase nulo, né? Não tinha. Quando eu comecei, você já não via mulher na sala? Só tinha homem na sala. Era tudo mato. Todo curso, qualquer coisa, era tudo homem. Raramente tinha uma mulher. Olha, eu entrei na minha turma, o meu vestibular eram 180 pessoas, que eram 180 vagas. A gente finalizou com 30 pessoas se formando. Porque era aquele boom que, assim, vamos fazer processamento de dados, a gente vai sair sabendo tudo sobre computador. Era a febre. É igual o pentest hoje. Não, vamos fazer pentest. Todo mundo quer ser hacker, né? Todo mundo quer ser hacker, mas não tem profundidade. As meninas que se formaram são minhas amigas até hoje, mas nenhuma delas estão mais na área. Todas viraram terapeutas. Elas foram fazer qualquer outra coisa e não seguiram na área. Infelizmente. Outra coisa que é uma dúvida particular, Bianca já sofreu, vamos ver se você consegue me dar uma luz ou para quem estiver vendo. Ai, Jesus. É essa questão. Que nem você comentou que quando começou, ia lá fazer o caderninho na hora do almoço para conseguir fazer network, ia nas outras áreas. Então, quer dizer, muito da sua carreira foi porque você falou, eu quero aprender, não vou ficar para trás, vamos lá, o que dá para fazer? E foi, como é que você faz... não querendo adiantar, mas, por exemplo, hoje na ONCE, para conseguir transmitir isso para quem está chegando, para as meninas que estão chegando, você falando, essa vontade, como que você passa essa vontade? Não é só skill técnico. Quando alguém chega para mim, a primeira pergunta é assim, o que eu faço para trilhar seu caminho? E aí eu digo, primeira coisa, força de vontade. Ó, mentoria de graça aí, hein, gente? Vai estudar. Não tem, você já tem não? Putz, e para mim sempre foi assim, o não eu já tenho. Então não vai me doer. Eu vou. Boa. O máximo que vai acontecer é eu confirmar o não. Mas eu vou na certeza que... Se tem uma coisa que a gente aprende com a mãe, é ter fé. Verdade. É verdade. E se tem uma coisa que a gente aprende com o pai, é ter planejamento. E foco. Quero chegar lá. Como é que eu vou fazer? Não sei, mas eu vou. E aí, sempre teve uma vozinha aqui que falava assim, minha filha, vai. Só vai. Você não sabe como vai acontecer? Só vai. Porque no meio do caminho, Deus vai colocar os anjos para te ajudar. Só vai. Então, é isso que eu falo para as meninas. Se você quer ser como eu, você tem que estar disposta a trilhar os caminhos e ralar os joelhos. E abdicar de algumas coisas, né? Pagar o preço, né, na verdade. Sim. É isso que eu acho que... E ter resiliência. Porque, por várias vezes... enfrentei ambientes hostis, enfrentei, sim, pessoas que falavam... Não. Pessoas que queriam falar mais alto do que eu, pessoas que falavam assim... Eu acabava de dar uma ideia, a pessoa ignorava completamente lá e repetia a minha ideia como se fosse dela. Então, assim, é comum. Mas se você já sabe o que você vai enfrentar, só vai. É lidar com isso, não com aquele peso todo de, nossa, acaba meu dia, não sei o que. Desculpa, você está me cortando? Eu vou terminar o que eu estou falando e aí eu te passo a palavra.
Só que nem sempre foi com esse tom de voz. Então, Sim, tinha sim. uma época que eu falava assim, você tá me ouvindo? Eu posso terminar de falar? E aí eu percebia que com isso eu perdia a razão. Sim. Então, tudo é forma e conteúdo. Você vai aprendendo com a maturidade. Ah, sim. E aí você vai encontrando os meios de ir se posicionando. Quantas vezes eu entrei no carro e chorei, quantas vezes eu entrei no ônibus e chorei, mas aí vinha de novo a voz e falava, caminha, filha, caminha, caminha. Caminha que no meio do caminho vai aparecer um anjo para te ajudar. Que E da hora. sempre apareceu. Então, Da hora. Eu acho bem... Porque às vezes a gente faz, por exemplo, mentoria ou faz uma campanha ali para ajudar o pessoal e tudo mais. Aí você vê entrando uma galera e um finaliza, dois finaliza. E aí você fala, gente, porque aí você fala, como é que eu passo a vontade para essa pessoa? Ela tá querendo começar, não sei o quê, mas é como você comentou. Vai ter que abdicar, vai ter que ouvir não, vai ter que fazer não sei o quê. E não tem como você passar isso. Isso é muito depender do... Até onde a pessoa quer. vai ter que ter força de vontade. Porque também querer tudo mastigado, não dá. Mas isso é um problema da geração atual, né? A gente vê muitas reclamações da geração atual, mas eu Não dá pra hoje... deixar. Né? Mas sabe, como mãe, eu vejo muito o que eu estou passando para minha filha. Então, será que, porque a gente passou várias situações difíceis, a gente também, como pai, como mãe, não é responsável por super proteger? Se a gente olha ali o conflito de gerações, o que a cabeça do meu pai e da minha mãe tinha? O básico era ter uma casa e ter o que comer. Exato. Por todas as necessidades que eles passaram antes. Por ter passado fome. Então, assim, eles vieram num caminho que não tinha internet, não estava tudo fácil. Né? E eles vieram com um facão e abriram um caminho com as ferramentas que eles tinham. E aí vem a minha geração, que já teve um pouco de dificuldade, mas que já pôde alcançar uma faculdade, já pôde alcançar um pouco mais de estudo, com um pouco mais de custo, mas teve. Mas se eu chegar para minha filha hoje e dar tudo para ela não vai galgar metade do caminho. Então, eu preciso é preciso que as gerações como nossa, né, minha, por exemplo, que já tem filhos que estão maiores e que provavelmente são pais, mães dessa geração que a gente está contratando agora, põe a mão na consciência e fala assim, o que você está entregando para o seu filho? Porque não é porque é difícil que vai acontecer, mas dê valor ao que você tem de oportunidade. Porque se está tudo fácil na mão, está tudo fácil. Então, né? A gente pega muito pelo financeiro, por exemplo. A geração de hoje não tem a preocupação de ter uma casa, de ter um apartamento, um carro. Vamos alugar, vamos pegar Uber. Está errado? Não está errado. Porque eles não tiveram o histórico da escassez. Eles têm o histórico da abundância. Mas o que é importante que essa geração de hoje entenda que precisa construir? Eu não gosto de você, então tenho uma semana de emprego aqui, eu vou embora. E aí você começa a pular, e aí eu vou trabalhar com o Bert. Não, Bert, isso não rola, cara, você não tem jeito. Eu vou ficar pulando de galho em galho, o que eu vou construir? Porque a gente precisa ter essa noção de que a gente precisa deixar algo, construir algo. E será que, quando a gente dá tudo de mão beijada para essa geração, a culpa é nossa, de quem está educando? O quanto essa geração está realmente pegando a facilidade que ela tem hoje e construindo. Acho que é esse o conceito que está faltando. Sim. Né? Porque se teve escassez lá atrás, a gente construiu a abundância, mas como é que essa abundância está sendo usada? Eu acho que é isso que está faltando. E qual que é o impacto quando vocês transmitem essa mensagem para as meninas da ONCE? A galera toma um choque de realidade ou, tipo assim, ganha mais coragem? Como é que é isso aí? É a mãe chatona falando isso ou é tipo, nossa... Ou é a mentora, a Eva mentora? A gente ainda encontra muita gente que desiste pelo caminho. Sério? Vou dar um exemplo. É a grande maioria? Então tá Ainda... Só pra saber se era só particular nosso. Não. Então, beleza. Ela deu até uma acalmada na alma. Vou trazer alguns exemplos. A ONCE tem vários programas
com vários fabricantes, porque os fabricantes foram os que vieram primeiro e que toparam patrocinar. Então, a gente, por exemplo, fez uma parceria com a Microsoft. E a Microsoft deu ali formação. A gente tinha um target na primeira fase de formar 900 pessoas na certificação mais básica, que é o SC 900. A gente teve sala, uma das salas que eu mentorei, ela começou com 75 pessoas e terminou com 30. 8 horas. 40%. Teve uma evasão, assim. Caraca. Só que teve uma sala que foi muito... No mesmo dia? Não, é que a gente diluiu as 8 horas em uma semana. Ah, tá. Você falou, pô, foi só saiu no almoço e não voltou. Não, a gente ficava uma carga muito pesada fazer tudo em um dia Isso era só. de graça. Sim. Isso que é foda. Com certificação paga. Caraca. E aí a gente notou, tá faltando básico, vinham pessoas querendo migrar de áreas, mas elas não tinham nem o básico para poder consumir aquilo. Foi uma lição aprendida para a gente. Mas também teve o fato de que as pessoas não dão valor quando é de graça. Nossa, demais. Isso é muito verdade. É Em ruim. qualquer lugar a gente vê Em isso. qualquer lugar, cara. Sim. Porque, não vou hoje. Então, precisa Tô ter... perdendo nada, né? Mas aí é uma regra de... Vou trazer um pouco do sistêmico. A gente fica bem na vida quando a gente obedece 3 leis de amor. Né? E amor de todas as formas. Né? A primeira é pertencimento, a segunda é hierarquia e a terceira é equilíbrio de troca. Então, todo mundo tem direito, todo mundo pertence a algo. Se a gente não faz na mentoria com que as pessoas se sintam pertencentes, elas vão embora, elas se excluem. Tá? É muito mais amplo do que eu estou falando. Imagina. Tá? Mas eu estou aplicando aqui nos movimentos na tecnologia. A hierarquia, a gente precisa respeitar quem veio antes. Não importa se quem veio antes não tem a bagagem que a gente tem. Quando a gente olha para quem veio antes, vou pegar o exemplo dos meus pais. Eles não tiveram 10% da educação que eu tenho. Educação de escola. Meus pais não chegaram a completar a 4ª série. Mas eles me deram lição de vida que me impulsionaram para eu fazer o que eu faço hoje. Se eu não respeito isso, se eu me acho hoje que eu sou melhor porque eu estudei mais e não vejo que, sem Google, meus pais chegaram onde eles chegaram e puderam me trazer até aqui, eu vou perder força, porque eu estou desrespeitando quem veio primeiro. E a geração de hoje, por exemplo, não sabe o que é uma hierarquia. Eu quero saber mais. Meu chefe é um bosta. Meu chefe não... Sabe? Isso perde força. Você pode se tornar ali, vamos dizer, melhor do que o chefe. Mas aí você tem que fazer por vias de, não é só falar, é mostrar trabalho, é virar noite, não sei o quê, para ser promovido e quem sabe passar dele. Então, eu falei num team building essa semana. Perguntei pro meu time, vocês sabem a diferença de cooperar e colaborar? Cara, é muito diferente uma coisa da outra. É aquela velha história, você vai ser o bacon ou o ovo. Né? Né? Pois é. E daí vem a terceira lei, que é a do equilíbrio de troca. Se eu estou te dando algo, você vai me dar algo. Estar aqui hoje é um equilíbrio de troca. Porque eu estou conversando com vocês e vocês também estão me dando algo. Sim. Então, não existe almoço de graça? Não existe almoço de graça. Fato. Então, se você tem a oportunidade, mesmo que sem pagar, para ter acesso a uma informação, o mínimo que você tem que fazer é aproveitar aquela oportunidade e fazer algo com aquilo. Você pode pegar o próprio podcast. A gente tem dezenas de conteúdo gravado falando sobre cloud, sobre SOC, sobre vulnerabilidade, sobre liderança. E, assim, a galera não aproveita como de fato deveria. E é um conteúdo que está no Spotify de graça, no YouTube de graça. E aí o que acontece? Aí você junta as mesmas pessoas, monta um workshop, monta um curso com o mesmo conteúdo. Se elas pagarem, elas ficam. Exato. Então, o equilíbrio de troca sempre precisa acontecer, de alguma forma. Nem que seja, eu preciso fazer algo com isso que eu estou recebendo. Uhum. E talvez isso que as pessoas ainda não entendam. Por que eu falei das 3 leis? Porque isso governa a vida de tudo.
E quando a gente sai dessas 3 leis, de novo, é muito mais complexo do que eu estou dizendo. Tem um livro do Bert, que é o pai da constelação. Viu? Que Caraca, também é- Bert, Constelação, mano. escondendo o jogo, mano. Você achou que esse universinho aí que você colocou era o quê? Olha É constelação, pô. Escondendo o jogo, mano. Tem um livro de Bert que fala das 3 leis, que ele é dessa É, vou até grossura. anotar agora aqui. É, sério, Eu vou te mano. passar, eu vou te passar. Da hora. A gente vai deixar na descrição aqui, ó, o link do... Estamos É que eu não lembro quando eu misturando escrevi. tudo. Então, a gente deixa na descrição aqui o link pro livro. Tem na Amazon? Tem. Ah, então tá aí, ó, pronto. Que são já. as 3 leis do amor. São as leis do amor que se chama. Eu li já. Já? É bom. As leis do amor eu já li. É. É bom demais. É isso. É esse ele fala Renato disso. Chan Bertatti? Não, Bert Hellinger. É o pai da constelação familiar. É que daí é familiar também. Ah, aqui, ó. Bert Hellinger. É uma capa azul. É engraçado. Eu vou dar um spoiler aqui que não tem nada a ver com o assunto, mas eu preciso falar. Por que, que eu li esse livro? Este, Eu As Leis do Amor. eu tô escrevendo um livro que é uma realização pessoal minha. E nesse meu livro fala sobre as leis do amor. Que legal, muito bom. É uma muito coisa que não bom. tem nada a ver com tecnologia. Quem disse, Berenice? Claro Pois que é, tem a ver. então. Porque quando a gente está trabalhando pessoas, e aí eu vou trazer, né, aquele conceito que a gente estava falando antes, Sim. tecnologia não é só hard skill. Né? Sim. Quando a gente fala, na verdade, desse universo como um todo, a gente precisa ir mais a fundo na história da processos, pessoas e tecnologia. As pessoas precisam ser trabalhadas, porque sem pessoas, quem vai instalar a tecnologia? Quem criou a tecnologia? Foram pessoas. Quem configura a tecnologia? Quem trabalha a tecnologia? Sim. Pessoas. Exato. E processos, quem desenha processos e quem tem que engajar processos. Se a gente não tem pessoas no centro da história olhando essas duas coisas, então não adianta. Então, quando a gente trabalha pessoas, não adianta. Isso é uma outra coisa que é interessante. Quando a gente faz mentoria, a gente lança mentorias de tecnologia, mentorias de hard skill e de soft skills. Durante a pandemia, a gente alcançou na ONCE mais de 6 mil pessoas com as atividades que a gente tem lá dentro. E foram bem intensas. As de soft skill ninguém entrava. Sério? Mas era justamente as que as pessoas mais precisavam naquele momento para se manterem firmes. Se você criar um workshop de como se desenvolver e como mexer no CIEM, o do CIEM vem de 100 e o do como se desenvolver 2. Exatamente. embaçado. Só que as pessoas... Sabe qual é a consequência disso? As pessoas estão pifando. Então, exato. No meio É. da pandemia, eu recebi a ligação 3 horas da manhã com gente querendo se matar. Caraca. Então, assim, e aí eu ia lá, assim, até às 5 da manhã, por favor, olha para outro lugar, respira. E era gente que estava ali no meio da tecnologia que não sabia o que fazer porque não estava aguentando a pressão. Então, para que as pessoas... antigamente, burnout era coisa de médico, de enfermeiro e professor. Verdade. Nossa área é a que mais tem índices de burnout. Então, por quê? Porque as pessoas não estão cuidando delas. E muitas vezes a pessoa nem identifica que tem burnout. Não. E por que, que eu falo isso, cara? Eu já passei por isso. É horrível, cara. É horrível. Eu também. É muito ruim. A consequência do burnout foi um AVC. Caralho. É, o meu foi quase. Na verdade, o meu, tipo assim, não tinha vontade de fazer nada, mano. Eu entrava pra trabalhar e ficava lá olhando pro tempo passar. Mano, é horrível. É horrível, cara. E aí, se você não tem uma gestão sensível que olhe e fala, puta, cara preguiçoso. Não, vou mandar embora. Mas olha a pessoa. Então, esse é outro problema, que a gente não vê o pessoal estudando liderança. Quer virar um gestor, quer virar um coordenador, um gerente, mas não vai estudar. Vai estudar um CIEM, vai estudar o FIRE. Vai estudar... E aí, fala que liderar a pessoa não precisa. Isso é comum, eu vejo vários. Com certeza. Caraca, certeza. da hora. Isso é embaçado. Que mentoria top agora, hein, A mano? gente acabou voando do serviço gerencial. Então, não, mas é top Só pra demais, gente cara. não deixar terminar sem isso. E como é que você foi parar na ONCE? A ONCE, antes da ONCE, eu fiz vários movimentos de tentar empoderar mulheres. Né? Só trazendo outra estatística que era bem legal, que é bem legal. Uma outra parceria que a gente tem, que é a da Fortinet, a gente lançou no ano passado, no ano retrasado, uma parceria para o NS4, na época. E aí a Fortinet falou, você pode abrir para todo mundo. Então, abrimos para todo mundo.
80% das pessoas que aproveitaram o NSE4 e fizeram as certificações foram homens dentro da ONCE. A gente foi buscar as meninas desses 20% e falou assim, vamos fazer uma mentoria, a gente pega na sua mão. A procrastinação entre as mulheres, ou a crença limitante, que isso é coisa de homem, eu não vou conseguir, eu não vou me dar bem, o mercado é hostil, limita com que as mulheres consigam aproveitar as oportunidades. Até 4 anos atrás, nós éramos apenas 8% de mulheres em segurança. Hoje, nós somos cerca de 20%. Ainda é uma estatística que a gente tem... Dobrou, mas é baixo, né? Ainda muito baixo. A gente é um bom caminho. Claro, com certeza. A gente vê alguns movimentos de várias empresas para empoderar, para trazer mais mulheres. Mas precisa partir delas. E aí, eu fazia vários movimentos meio que isolados, fiz um CH Pink, a primeira sala do mundo, colocando num outubro rosa, numa outra vida que eu estava, de 10 mulheres se formando em CH do Ethical Hacking no mês de outubro rosa. E aí, eu falei assim, eu preciso fazer algo. E aí eu vi a chamada da Andrea convocando mulheres para a primeira reunião da ONCE, que quem criou a ONCE foi a Letícia Gamil, que é uma brasileira, que na época ela estava na Cisco e ela também estava nessa, assim, ela procurava várias ONGs. E aí as ONGs eram muito feministas, de uma forma que assim, não, homem não entra. Peraí, gente, se a gente tem cibersegurança e os homens dominam, por que a gente vai excluir os caras que sabem como navegar nesse troço? Porque eram 8%, né? Sim. Você tem que arrumar desses 8% mulheres para capacitar e não podia usar os outros 92% para capacitar. Não dá match. E aí a Letícia resolveu, então eu vou criar minha ONG. E ela convidou pessoas em cada país, porque ela mora fora, Latam, para que encabeçasse isso. E a Andrea foi convidada. E aí eu liguei para a Andrea e falei assim, mana, eu quero participar desse negócio aí. Não sei como é que eu posso ajudar, mas eu quero. E foi isso. E a gente começou o trabalho. O sucesso da ONCE hoje, ele é mérito da Andrea, porque aquela mulher é um trator. Amo ela, de verdade. Ela é uma inspiração para mim. Então, de virar à noite, de fazer coisas sozinha, de ela mesma fazer stickers. Então, assim, só quem está nos bastidores sabe o que ela fez para que a ONCE acontecesse. Então, ela é a maior inspiração. Né? Quando você falou assim, poxa, ela tá ali na frente. Não, eu sou estagiária. Já sei quem que eu vou convidar, então. Pode convidar, porque faz todo André, sentido. deixo aqui já oficialmente o convite. Vou te marcar nesse podcast aqui para convidar você para vir bater um papo com a gente. E já temos um insider lá que vai fazer o... É verdade. E aí eu intero esse convite, porque a Andrea agora está como nossa conselheira. Show. E quem está liderando a ONCE hoje no Brasil é a Ana Cerqueira, que também é outro trator. Da hora. Então, eu sou só funcionária que liga o trator, gente. Que eu pego, porque os tratores são essas mulheres enormes que me inspiram todos os dias. Então, eu sou só estagiária. Isso daí dá pra até estreitar muita coisa, que a ONCE faz umas coisas que eu acho muito foda. Faz. Fazer alguma coisa para ajudar, colocar nos eventos, colocar não sei o que a gente tá com um monte de maluquice. Então, inclusive trazer para os eventos do SOC Brasil. Fazer um evento só de segurança ministrado para as mulheres. Dá pra gente bolar algumas coisas aí. Boa. Vamos conversar sobre isso. Show. A Alianças está comigo. Então, legal. Antes de finalizar, eu tive um caso recente num time, não tão recente, porque faz um tempo já que eu não tô no... Mas na minha gestão numa empresa, que tinha uma mulher. E aí tinha um idiota lá no turno lá, começou a fazer assédio e tudo mais. E ela demorou muito tempo para avisar. Tanto que eu soube como gestor, meio que sem querer. Alguém ficou sabendo e falou, não. Aí me ligou, Beth, aconteceu isso, isso e isso. E aí nós tivemos que entender, e aí demitimos o ser humaninho. E aí eu fui conversar com ela depois. Mas assim, ela não abriu para mim na hora, foi abrir tipo 1 semana, 10 dias depois. Que ela comentou, explicou tudo, estava mais confortável com a situação e tudo mais.
E aí uma das coisas que ela comentou foi, eu não sabia como você ia reagir. Porque normalmente a mulher seria errada ou algo do tipo ali. Então, existe uma insegurança com passar, porque se o gestor é homem, como que ele vai ver isso? Existe. E como que... Foi a primeira vez que eu passei por isso e eu falei, gente, é que porque pra mim era tão surreal, mas ela ficou com medo que eu pudesse interpretar diferente. Infelizmente é mais comum do que você imagina. Teve um caso famosíssimo, né? O da Caixa Econômica Federal também, né? É mais comum do que você imagina. Tem gente que sofre assédio até hoje, mesmo em cargos de liderança. E eu passei por vários assédios. Caraca. Só que a diferença é o quanto você se sente apoiado em quem tem maturidade de gestão para tomar alguma atitude. Mas a gente sabe de casos de líderes dentro da ONCE que estão em cargos de gestão e que elas... Se o cara fala alguma coisa, tá tudo bem, ele é assim mesmo, mas se a mulher vai falar, ela é histérica, ela tá de TPM. Qual é o grande sucesso da ONCE com relação a isso? E aí eu vou trazer para o sistêmico de novo. Quando a gente nasce, quando a gente é formado, precisa de um papai e de uma mamãe. Né? Então, nós somos metade do que a gente recebe do nosso pai, nós somos metade do que a gente recebe da nossa mãe. Se eu quero empoderar mulheres, eu preciso que elas se sintam seguras junto com homens. Dentro de um mercado de cibersegurança, quem são as pessoas que dominam? São os homens. Tem um monte de gente asquerosa? Tem. Mas a gente também tem vários caras que são muito legais. Sim. E que sabem respeitar e ajudar a empoderar essas mulheres. Que, inclusive, é a maioria. Existe os idiotas, mas o impacto deles é maior. Né? Mas será que é a maioria mesmo, cara? Não sei. Cara... Será? Eu acho que é. A Eva pode ir. É mais fácil, A gente tá olhando com um olhar no... Ainda tem. A gente tem. Aparece todos os dias na ONCE, um monte de gente fala assim, vou apoiar. E o cara é um ogro. Caraca. É comum. O que a gente faz dentro de casa? A gente ajuda as meninas a identificar. E a saber como reagir com isso. Não é fácil? Não. Até a gente, de vez em quando, dá uma balançada. Porque, todo às mundo é vezes ser não humano, né? Tá meio frágil no dia, alguma coisa, aí vem uma idiota e... Sim. Mas é importante que a gente tenha... Que as pessoas saibam que elas podem ter apoio. Do gestor, do RH, enfim. E que ela tenha a coragem também de levantar a mão e falar, não tá bom. Sim. Ou, me respeita. Ou, você não vai falar assim comigo. E a frase que eu mais aprendi a falar na minha vida foi, desculpe, mas eu não me lembro de ter te dado liberdade para você falar assim comigo. Não, mas tem que ser, cara. Tem que cortar. Tem que ser. Mas eu achei foda quando passa... tudo bem, óbvio que o maior problema foi o ocorrido. Mas ter passado por aquilo, porque a pessoa não se sentiu confiança em falar comigo, com o RH. E eu falei, isso se não acontece ali um caso específico que acabam descobrindo, ia ficar até quando? Cara, mas aí, e tava na madrugada, nunca ia saber disso. Mas aí eu vou te falar uma coisa, eu acho que isso aí vem muito do que a Eva comentou. A gente tem as nossas crenças limitantes, a gente tem o que formou, né, a nossa mentalidade jovem, a parte da adolescência. Então, assim, vai saber o que passava na cabeça dessa pessoa. Pô, se eu falar, eu vou perder o emprego. Se eu perder o emprego, eu preciso pagar conta. Sabe? Então, assim, eu acho que a mulher é muito guerreira. Então, isso porque ela suporta as coisas absurdas, muitas vezes porque ela depende daquilo, ela tem um filho, ou ela quer crescer na carreira, e, é bem difícil isso. Então, isso que eu acho foda, porque você parar pra pensar que ela sofreu assédio e ela poderia falar pro gestor ou pro RH e sair como errada, ser demitida, não sei o quê. Acontece. E aí a gente olha assim e fala, mas realmente é a aí realidade. se eu falar assim, quem tem que estar me vendo fala assim, putz, ela fala acontece como se fosse a coisa, né? Acontece. O que a gente pede? Por favor, gestores, tenham mais humanidade com os seus colaborados. Por favor, gestores, sejam mais atentos, porque vocês são filhos de mulher, vocês podem ser casados com uma mulher, vocês podem ter filhas. Exato. Então,
pensa que a pessoa que está na sua frente pode ser sua mãe, sua esposa, sua filha. Né? É o mínimo. É verdade. E se você teve uma criação machista e que para você tanto faz, tanto fez, você poderia ter nascido mulher. Pois é. Tá na hora de quebrar o ciclo, né? Na hora de quebrar o ciclo. Caraca, que aulão, mano. E assim que eles vão terminar com esse clima E assim gostoso. que a gente vai terminar. A gente nem vai falar de A MSS. gente vai falar de MSS, vai falar outro dia. Caraca, com E certeza. vai ter que mudar o desenho. Vai né? ter que mudar. Cara, mas putz, pra mim isso aqui foi uma mentoria Não, sinistra, cara. Demais. Caraca. Que bom. Top. Obrigada Todo pela planejamento, oportunidade. tudo chega na hora. Tá vendo? Você planeja pra quê, velho? Ele sempre me fala isso. Mano, você planeja pra quê se na hora vai sair? Ele sempre me fala. O universo proveu que Caraca. precisa ser dito, Mas né? agora posso te falar uma coisa? De verdade, eu queria... Eu tenho o meu rascunho ainda do meu planejamento. No meu rascunho inicial, eu queria falar sobre empoderamento feminino em cibersegurança. Juro, cara. Ele falou Eu queria mesmo. falar... Eu te falei isso, né? Eu falei pra ela. Aí eu falei, ela- a melhor aí- maneira de empoderar as mulheres de cibersegurança é falar de segurança. Aí ela falou assim, Rodrigo, é legal o texto, mas é que eu acho que vai ter muito preconceito. Eu me lembro a frase dela, tem muito hater. Ela me mandou isso daí e aí pode não ficar legal o podcast. Aí ela falou assim, pô, o que você Falar de acha? segurança. Vamos falar sobre segurança para provar que as mulheres também mandam bem. Eu falei, você que manda, né? Eu só vou fazer pergunta, você que manda. Aí ela, pode ser, pra gente não gerar, sabe, um mau clima. Eu falei, fechou, vamos falar sobre segurança. Olha o que a gente falou, mano. E eu nem tava sabendo. Tá vendo? Deus, a gente intruso aqui. Chamei o cara pra fazer pergunta de SOC. Pois e é, eu tava aqui sedenta pra falar de ganhamos uma MSS mentoria, com cara. você. Tá vendo? Olha isso, cara. Viu como o mundo conspira? Viu? Você vai ter que ir lá editar o seu post do LinkedIn sobre hoje. Vou, cara, vou. Com muito prazer. Caraca, bate-papo sensacional, cara. Sensacional. É por isso que tem que aproximar lá, trazer mais as meninas da ONCE lá. Vamos sim. Vamos bater Em esse outubro papo. a gente faz todo mundo da ONCE. Exato. Boa. Tem que vir gravar de rosa. Não precisa ser outubro, verdade. não, gente. Pode ser o ano inteiro. Não, a gente vai trazendo, mas aí... Aí, ó. Então, mas a gente vai trazendo, mas em Vamos- outubro a vamos gente faz o chamar. especial. Vamos chamar a Eva pra ser mentora do SOC Brasil, cara. Já não tá fazendo quase nada, né? E Caraca, se vocês da hora. precisarem da minha ajuda, eu tô disponível. Pô, depois dessa aula aqui, caraca, Muito bom. não sei nem mais o que falar, cara. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado por ter vindo. O bate-papo também foi muito Caraca, bom. Que bom. foi sensacional. Assim, eu acho que a gente trouxe um assunto que é importante, né? A gente falar e a gente sabe da discriminação, a gente sabe que a diversidade ainda só existe dentro de campanhas de RH. Tem que se falar de diversidade de verdade. Tem que se falar de diversidade Se de fazer verdade e se diversidade. fazer Sim. acontecer. Porque é bonito você ver num anúncio de vaga, você vê em cargos e salários. Cara, mas e na hora de fazer acontecer? É pouco. Existe? Sim, existe. Mas como você mesma falou, na sua época, 8%. Hoje, não vamos dizer quantos anos se passaram, vamos dizer assim, na atualidade, estamos em 20%. É baixíssimo. Sim. E eu trabalhei já com muita menina, muita mulher experiente dentro da parte, principalmente de segurança de aplicação. Cara, deixava os moleques no chinelo. Porque assim, a mulher ela tem um feeling mais detalhista, ela é muito diferente. E eu vejo isso porque eu tenho 2 filhas em casa, tenho a minha esposa também. Então, assim, é outra pegada. Né? E a gente colocava assim, vamos pegar o relatório de pentest da fulana e do fulano. Mano, os moleque era no modelo russo, nas Kochovski. E as meninas, cara, era detalhezinho, só faltava fazer a florzinha de caderno, assim. Cara, não tem como comparar. A mulher, assim, quando ela quer se destacar,
Eu sempre gostei de analista no SOC Segura, por causa das segura. análises. Sim. A análise da mulher, nossa, é muito diferente. Essas características que cada um tem, não é que mulher é melhor do que homem é melhor do que mulher. Não, que cada um A gente tem, recebe isso. Isso tem muito a ver com vivência, com o que bebe mais do pai ou da mãe, beber, né, do que recebe. Mas nas salas de troubleshooting, quando a gente estava lá com 30 pessoas numa sala, cada um tem uma visão. Então, o ideal é que você tenha uma equipe multidisciplinar. Então, a mulher tem mais profundidade de olhar. Desculpa, a mulher tem mais amplitude de olhar, mas isso não tira o mérito do cara que tem mais profundidade, porque ele tem mais foco. Cada uma se completa. Exatamente. Exato. Então, em auditoria, as mulheres se dão bem porque elas olham detalhes, mas os homens, para fazer coisas rápidas, para planejar, para chegar, para colocar onde quer chegar, são muito bons nisso. Então, a gente precisa entender qual é a característica de cada um e compor um time multidisciplinar para que a gente tenha sucesso. E isso dentro de um ambiente de monitoração e ambientes mais críticos, isso é fundamental. Não dá para ter só um, porque a gente perde. Eu sou o yin, eu sou o yang. Exatamente. Verdade. Bom, gente, o que eu posso falar aqui é que a gente vai ter que gravar de novo para falar de MSS. Problemão. Para falar de... Vamos falar de coisa ruim também, né? MSS. Vamos falar de coisa ruim também no próximo MSS. Então. E, Eva, queria agradecer muito, imensamente a sua presença aqui. Nos deu essa aula sobre diversidade, sobre mulher, sobre empoderamento, o trabalho de vocês na ONCE. Eu acho que esse podcast que o pessoal vai assistir no YouTube ou vai ouvir no Spotify, acho que vai abrir muito a cabeça da galera, né? E eu acho que vai tocar no coraçãozinho daquelas meninas que desistiram no meio do caminho, talvez o que elas perderam, a gente resgatar essas pessoas, né? Essas mulheres aí que elas também são importantes para o futuro da cibersegurança no mundo, né? E assim, eu só tenho a agradecer, porque para mim foi uma aula. Cara, eu nem fiz pergunta, só ouvi porque eu queria absorver o máximo possível, sabe? Eu achei muito bacana e, cara, eu só tenho a agradecer e parabenizar você pela sua experiência, a sua carreira, aonde essa sua insistência, né, te levou, né? E hoje você é uma líder aí, você é uma palestrante, você é mentora, tá numa frente gigantesca que é o ONCE aí, assim, para mim parabéns, é a palavra que define você e sua carreira. Muito sucesso. Muito obrigada. Era isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Mas antes de dar tchau, eu gostaria, óbvio, de que a Eva deixasse uma mensagem. Boa. Né, para as mulheres que estão na área ou que desejam entrar na área ou que passam por esse tipo de problema e que as mulheres prestassem muita atenção e os homens também. Né? Gostaria, Eva, que você deixasse uma mensagem aí para a gente jogar assim, aí no YouTube, no Spotify, que chegasse aos 4 cantos do mundo. Se você tivesse a oportunidade de chegar nos 4 cantos do mundo, aí 8 bilhões de pessoas pudessem te ouvir, o que você falaria? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Boa. Porque o medo não é um vilão. O medo é importante porque ele que te segura para você não se jogar de uma janela. Se você olhar uma criança de 2 anos, o que ela tem? Ela tem audácia, Verdade. mas ela não tem medo. Então, ela se joga de uma janela porque ela acha que ela pode voar. O adulto pode voar, mas ele pode voar de outra maneira. Então, ele pega aquele medo e transforma. Pega aquele medo que você vê como fraqueza e transforma ele como um combustível para ir para onde você tem que ir. E aí, essa vozinha que sempre falou aqui no meu ouvido, vai, só caminha, só vai. Que no meio do caminho, se você for de bom coração, se você quiser o bem das pessoas, se você seguir com amorosidade, os anjos vão aparecer. Eu estou colocando anjos, né? Mas aquilo que você acredita vão aparecer no seu caminho para te ajudar. Só vai. Só vai. Legal. Essa é a minha mensagem. Show. Finalizar com isso pra gente fechar com chave de ouro. Então,
Só vai. Só vai. Legal, galera. Gente, mais um podcast se encerrando por aqui. Fiquem com essa mensagem e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Até mais.